Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos nas Escrituras. Hoje, um assunto bastante polêmico, bastante delicado. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria e o paganismo. Porque para nós, evangélicos, cristãos, protestantes, achamos que idolatria é somente você ver uma imagem, esculpir um Deus e adorar. Mas a Bíblia nos fala que isso é muito mais do que nós podemos olhar. Quando nós olhamos para a Escritura, ela vai mais profundo e talvez isso não vai nos agradar, vai até mesmo desagradar, porque às vezes vai confrontar alguma atitude que hoje eu tenho em relação a algumas coisas. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado, minha convidada, para falarmos sobre este assunto. Então, aqui olhando primeiramente para o significado, o que significa a palavra devoto? Que possui ou demonstra devoção fiel, que se refere à devoção com esta pertence. Devoção, por sua vez, seu significado é apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sob uma jornada litúrgica ou por prática regulares, privadas, sentimento religioso, piedade. Não podemos falar em idolatria se nós não olharmos para a palavra devoção, devoto, porque uma está ligada à outra. Eu me torno um devoto, ou pratico uma devoção quando eu tenho, então, uma meta, um objetivo, um alvo. E esse alvo, às vezes, aos nossos olhos parece bom, mas aos olhos das Escrituras, ela nos condena. Em Êxodo, quando a primeira vez que isso é tratado, lá no capítulo 20, versículo 3 a 16, a Escritura nos narra dessa forma. Êxodo 20, versículo 3 em diante. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui uma ordem direta de Deus para o povo, que ele fala então para que não fizesse nada que substituísse a pessoa de Deus. Idolatria, então nós podemos colocar que é tudo aquilo que recebe a adoração que era direcionada para Deus. Então pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu emprego, não só no aspecto religioso, mas no aspecto também da sua vida pessoal e profissional.
Deus, ele rejeita esse tipo de prática. Jesus tratou desse assunto em Mateus 22, 37 a 38. Hoje nós vamos estar lendo bastante as passagens bíblicas para que não fique somente no nossos dizeres. Mateus, capítulo 22. Versículo 37 e 38. E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Então, aqui Jesus reforçando o que está escrito lá em Êxodo. O apóstolo Paulo também tratou desse assunto, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue em Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo? Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício, são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? E que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes te digo que as coisas dos gentios sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesma mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Apóstolo Paulo, aqui nos orientando sobre a idolatria. A idolatria é um tema recorrente nas Escrituras, sendo abordada tanto por Jesus quanto pelo apóstolo Paulo. Ambos condenam essa prática de idolatria. Abordar o tema em diferentes contextos e ênfases distintas. Jesus ensinando sobre a idolatria. Então nós vamos ver aqui primeiramente o que Jesus fala sobre a idolatria. Jesus alerta substituir a Deus em nossa adoração. Devemos tomar cuidado sobre o que poderá ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Então aqui o principal ensino de Jesus sobre a idolatria é a adoração exclusiva a Deus. O perigo de que o poder e a riqueza tome o lugar de Deus, lá em Mateus 4:10. E disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente servirás. Não tem outro, não tem algo que a gente possa achar ou colocar no lugar de Deus. O mundo quer pregar, o mundo quer ensinar, as religiões, as doutrinas deste mundo querem nos afastar da verdadeira graça, a presença de Deus, com falsos ensinamentos. Mas aqui Jesus já nos alerta: não há outro que receba adoração, senão somente a Deus. Então nós precisamos observar em todo o tempo as Escrituras.
A riqueza se tornando um ídolo de adoração. Mateus 6:24. Hoje nós vemos os homens querendo cada vez mais dinheiro, mais poder. Não que nas outras eras e épocas não existissem, mas hoje na nossa geração está algo realmente desesperador, porque todo mundo quer pisar em todo mundo, quer tirar vantagem, quer ser o poderoso, o maioral, o reconhecido, e quanto isso a Bíblia vai em sentido contrário. Aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. As Escrituras nos ensinam isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou de se edificará a um, desprezará a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então aí, quando o dinheiro, o poder se torna um senhor na nossa vida. A idolatria no coração. A idolatria interna, como poder, status ou prazeres, também podem se tornar senhores de nossas vidas. Mateus 27, 22, 37. Jesus aqui reforçando de novo esse texto. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, Deus tem que ocupar a maior ou não a sua totalidade nas nossas vidas. Nós não podemos deixar espaços, brechas, para que o diabo e seus demônios tomem conta e ações nas nossas vidas. A religião e o fanatismo religioso. Jesus criticou os fariseus e os escribas por transformarem as tradições religiosas em um ídolo. Marcos 7:6. E ele respondendo disse-lhes: Bem, profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: como o povo honra-me com os lábios, mas com seu coração está longe de mim. Hoje nós vemos claramente igrejas suntuosas, templos maravilhosos, mas se assemelha à igreja de uma das 7 igrejas da carta de Apocalipse. Sei que és rica, influente e poderosa, mas está distante de mim. Templos suntuosos, multidões, é bênção. Seria bênção se as pessoas estivessem lá com a motivação certa, que é adorar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Mas muitos de nós sabemos que muitas pessoas vão a esses lugares para buscar aplausos, reconhecimentos e idolatrar a pastores e a homens. As práticas religiosas podem também se tornar nosso Senhor. Então aqui Jesus nos ensina sobre como olharmos diferente para as coisas deste mundo. Não nos iludirmos, não nos seduzirmos, para que as coisas deste mundo se tornem nossos senhores e nós nos tornemos escravos deles. Escravos da religião, escravos deste mundo, porque Jesus nos alerta que Ele veio para nos salvar, nos libertar. Então, nós temos que viver pela expectativa de Deus e não pela expectativa e padrão deste mundo. Agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a idolatria. O apóstolo foi mais direto por causa do paganismo entre os gentios, onde havia culto a ídolos de pedra, madeira, metal,
eram comuns. Então, os principais ensinamentos de Paulo sobre a idolatria são a nossa natureza da idolatria. Paulo descreve a idolatria como uma troca da glória de Deus por imagens erradas. Romanos 1, 21 a 23. Então nós vamos observar lá em Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 23, onde o apóstolo Paulo nos diz assim, portanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram ao seu coração insensato, se obscureceu, dizendo os sábios, tornam-se loucos. Então, Paulo argumenta que idolatria é um abandono de Deus, levando à corrupção moral e espiritual. E é por isso que nós temos que observar qual igreja nós estamos frequentando, quem é o povo que nós estamos indo, qual o tipo de evangelho que está sendo pregado, para que nós não venhamos cair no engano da idolatria. A idolatria como obra da carne. Paulo inclui a idolatria entre a obra da carne, que afastam as pessoas de Deus. Lá em Gálatas 5, 19 e 20, Paulo nos descreve essa situação. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca de que vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, estão vivendo no engano, na falsidade de suas próprias mentiras. Porque Deus condena essas situações. A incompatibilidade entre a fé cristã e a idolatria. Paulo adverte aos cristãos que se afastem completamente da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Paulo aqui falando novamente, nos alertando, nos dando direcionamento para que nós viéssemos nos afastar dessas coisas. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como há de entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Ou seja, olha, eu estou dizendo, estou afirmando, estou demonstrando, estou apontando, estou contando quais são o mal que isso vai te trazer. Então, fique atento, fuja dessas coisas, que isso não vai te edificar, não vai te agregar nada. Pelo contrário, vai te tirar das bênçãos de Deus. Paulo advertiu também quanto ao participar de festas pagãs ou rituais envolvidos ídolos, que isso seria comunhão com demônios. Quando nós continuamos a leitura aqui no versículo 20 e 21. Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes de demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Jesus fala aqui em outro texto, outra passagem, que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou seja, se nós achamos que estamos em cima do muro, estamos indo para o lugar certo, uma hora nós colocamos o pé na idolatria, outra hora nós colocamos o pé na santidade, nós estamos enganados. Porque
a Bíblia nos alerta: antes fosses quentes ou frio, porque os mornos eu vomitarei da minha boca. Parece uma palavra pesada, uma palavra dura, mas nós precisamos despertar, nós precisamos acordar, nós precisamos olhar para os fins do tempo, se aproximam. Olha o contexto que nós estamos vivendo. Israel em guerra, a Rússia em guerra com a Ucrânia, e logo tudo isso vem causando expectativas de uma terceira guerra, grande guerra. E a Bíblia nos fala: observai o que acontece lá em Israel. Né? É o termômetro da volta de Cristo. E os sinais estão aí. A idolatria e a avareza. Paulo amplifica o conceito da idolatria ao falar sobre a avareza como uma adoração disfarçada, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5, onde diz assim: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que o mundo prega? Você precisa ser feliz, não importa o preço que você tenha que pagar, a qualquer custo. E que a Bíblia nos ensina que a felicidade está em Jesus. E aí nós vemos o mundo aí desesperado, correndo atrás de dinheiro, alcança fortunas e não são felizes. Alcança vícios e não são felizes. E você olha para a vida do cristão, por mais humilde que seja, não falta alegria em sua mesa. Porque a Bíblia lá nos fala: a minha paz vos dou, não como a do mundo vos dá. A alegria do Senhor é a nossa força. Os ídolos como nada. Paulo reconhece que os ídolos em si são sem valor e sem real poder. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Mas nem todos há conhecimento, porque algum até agora come no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e as suas consciências, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, não temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Não estou querendo aqui polemizar ou atacar aos católicos, porque quando nós falamos em idolatria, todo mundo pensa em imagens. Mas se nós olharmos conforme Paulo e Jesus nos orienta, será que os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos diáconos não são nossos ídolos? Será que só é ídolo o que a gente faz com as mãos de barro, de pedra, de ferro? Lembramos que no início desse vídeo que nós falamos, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E isso se torna idolatria. Independente se é católico, evangélico, cristão, protestante, nós temos que ter a consciência e nos policiar. Olhar para Deus e perguntar: Deus, tem alguma coisa que está tomando o seu lugar na minha vida? Me faz entender e me faz substituir essa coisa pela sua pessoa. Porque, olhando para as Escrituras, eu entendo e compreendo que o Senhor
é mais precioso do que isso que está no seu lugar na minha vida. No entanto, ele ressalva que a prática da adoração aos ídolos que envolve forças espirituais malignas. A transformação pela adoração ao Deus verdadeiro para Paulo, abandonar a idolatria é parte do processo de se tornar uma nova criatura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciaram que de nós a qual entrada que tivéssemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Paulo compreende que é um processo. Às vezes a pessoa está envolvida há muito tempo nesse meio e que vai se libertando aos poucos. Mas ele não só nos dá essa advertência, mas nos fala que nós temos que prosseguir com esse objetivo e não parar no meio do caminho e achar que está tudo normal. Então, eu queria que você desse uma olhada nesses quadros e voltamos na sequência. Você pode observar a comparação das falas do apóstolo Paulo, das falas de Jesus nesses quadros. Então, para concluirmos, tanto Paulo como Jesus no Velho Testamento e o Velho Testamento condena a prática da idolatria. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar da adoração a Deus. Pessoas, objetos, ações, tudo que ocupar o lugar de Deus na nossa vida, possivelmente se tornará um idólatra. Mateus, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Então, esse aqui seria o nosso último texto dessa meditação. Se você acha que foi muito rápido, assista esse vídeo pausando ele, para você poder acompanhar as leituras e os textos, se você quiser anotar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se porém seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aí fica para a reflexão nossa, como é que nós enxergamos as situações. Estamos vivendo na luz ou estamos vivendo nas trevas? O que fazer para que isso não ocorra? Avalie sua vida hoje. No que você tem investido ou gastado o seu tempo? É aceitável e agradável a Deus? É isso que eu e você temos que avaliar no nosso íntimo. E pedir ajuda para o Espírito Santo reverter essa situação, se isso desagrada a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, quero te louvar e te agradecer por estarmos meditando sobre este assunto tão delicado. Porque o nosso coração é enganoso, corrupto, cheio de maldade. Mas se não fosse a tua graça, o teu amor, nos moldando, nos trabalhando, nos ajustando conforme a tua vontade, Pai, com certeza nós já estaríamos perdidos e condenados. Por isso agora, Deus, eu te peço, nos ajuda a identificar possíveis ídolos e deuses nas nossas vidas que muitas vezes nós ignoramos por causa da correria do dia a dia, por causa da vida que levamos, ou até mesmo porque nós já estamos acostumados a reverenciá-los e isso talvez para nós não pese.
Mas olhando para a sua escritura, para a tua palavra, nós vemos que ela nos adverte, nos condena, nos dá um puxão de orelha. Por isso nos ajuda, Deus, a tirar tudo que não te agrada, a tudo que ocupa o teu lugar nas nossas vidas, e que o Senhor possa ser exaltado e glorificado. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, em nome de Jesus.